Estou esperando aqui, então, começar a gravação para eu falar. Agora começou, isso. Então, boa noite a todas e a todos de novo. É com muita alegria que eu estou aqui para mediar essa mesa, que eu tenho certeza que vai ser mais uma mesa muito interessante, de muito aprendizado para todos nós, né, com a contribuição dessas nossas duas colegas aqui, que eu vou apresentar. Eu queria dizer também, dar uns parabéns também à Fernanda, principalmente porque a Fernanda que foi a grande mentora desses encontros dessa semana, né, que está sempre envolvida com os trabalhos sobre TEA, sobre cognição também, sobre afasias, esse ramo do LabLink, como ela estava falando, que é o laboratório de cognição que trabalha mais de perto com todas essas questões e que engrandece demais o nosso laboratório, né? Então, eu vou passar aqui a apresentação das professoras. Ah, a Maiara Muniz. A Maiara é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo. Ela é mestre em Educação, especialista em Supervisão Escolar, em Educação Especial, membro da Associação para o Desenvolvimento da Investigação em Psicologia da Educação. Também é pesquisadora dos grupos de estudos de contextos relacionados à aprendizagem, Univas, é integrante do Laboratório de Linguagem e Cognição dentro do grupo de pesquisa em comum, que é Interação, Cognição e Multimodalidade. Então, muito prazer, que bom você estar aqui conosco, Mayara, e por ter aceitado esse convite, por estar aqui. A Kelly Baldan, ela é mestranda em Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Unifesp, e em Educação Inclusiva pela Unesp, especialista em Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva pela Unesp, em Ética, Valores e Cidadania da Escola, e Cidadania na Escola pela Faculdade da USP, Educação de Jovens e Adultos pela UMG, e Docência no Ensino Superior, é graduada em Pedagogia pela Uninove e em Letras pela Faculdade Fundação Santo André, professora de língua portuguesa e atendimento educacional especializado nas redes públicas, estadual, municipal de São Paulo. E ela é membro também do grupo de pesquisa do Incomum que eu falei, né, Interação, Cognição e Multimodalidade, e do Laboratório de Linguagem e Cognição, nosso querido LabLink. Então, passo a palavras a elas agora e vou aqui olhar o chat. Vocês podem enviar perguntas durante as falas das professoras e no final a gente faz um momento de conversa também, tá bem? Vou passar aqui para a Maiara, então. Muito obrigado, Maiara. Eu que agradeço, Rafael. Boa noite, pessoal. É um verdadeiro desafio e um privilégio estar aqui, compor esse grupo, acessar as informações que a gente tem se debruçado, estudado, se unido para avaliar. E eu digo também um grande desafio, porque foi um evento maravilhoso, e fechar o evento também não deixa de ser uma responsabilidade muito grande. Né? Depois de falas tão pontuais, tanta troca de experiência, tanto por parte dos nossos participantes, como dos nossos ouvintes, que trouxeram também muita contribuição bacana, realmente foi realmente uma semana muito rica. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho com vocês nesse momento e compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu venho estudado, aquilo que eu venho refletido, né, na minha formação aqui no programa de doutorado. Um minuto, eu vou compartilhar minha apresentação. Podem confirmar se já está aparecendo? Agora sim, Maiara. Tá. Beleza. Conforme o professor Rafael já apresentou, hoje somos eu e a minha colega Kelly, para falarmos um pouco da pesquisa no contexto educacional. Exatamente como estávamos falando um pouco antes de iniciar oficialmente o diálogo de hoje, é muito impressionante ver a quantidade de perspectivas diferentes, de aprendizados, investigações diferentes que a gente tem com relação ao transtorno do espectro do autismo. E quando a gente fala de escola, ele é um campo assim riquíssimo a ser explorado e que precisa muito ser investigado. O professor Rafael já apresentou um pouco sobre a minha formação, minha carreira. Eu gostaria de mencionar que eu sou, além de pesquisadora no programa de doutorado, com financiamento da CAPES, também sou servidora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no sul de Minas.
Já atuei em educação em diversas áreas, da sala de aula a cargos de gestão educacional, e também na educação superior, na Faculdade de Unis aqui, na cidade de Pouso Alegre. Eu sou do sul de Minas, sou mineira, e tenho compartilhado muitos conhecimentos na Universidade de São Paulo, comparado muitas realidades e percebido que alguns dos desafios que eu observo aqui na minha região são situações em comum com outras, como São Paulo e outras pessoas que têm dividido experiências com a gente. Então, eu acredito que as perspectivas que eu consigo dividir com vocês podem colaborar um pouco com a formação. Bom, antes de começar a falar, eu gostaria de aproveitar esse momento e passar para vocês um pequeno vídeo que está disponível no YouTube, para que a gente consiga usar como gatilho nas nossas discussões, nas nossas perspectivas de hoje. Então, só alguns minutinhos, eu vou dar play aqui para vocês. Qualquer problema com a transmissão, podem me avisar, por favor. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de saber. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem saber. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenham visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão do desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo, controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós, como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor.
Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Olha eu falando aqui com o microfone desligado. Claro, posso compartilhar sim. A pessoa não está conseguindo passar. Bom, o que eu gostaria de... Por que eu trouxe esse vídeo aqui hoje? Ele é um vídeo muito simples, ele é um desenho, mas também é muito didático, né? Muitas vezes a gente não tem dimensão do quanto eles podem perceber os estímulos de uma forma diferente. E que isso pode explicar muito do comportamento deles ou da forma como eles conseguem visualizar o mundo. Eu acredito que um dos pontos iniciais de partida de uma construção de uma nova perspectiva educacional é o exercício da empatia. É a gente utilizar das pesquisas, nos apropriar desse conhecimento para entender um pouco mais e aí conseguir nos colocar no lugar deles para conseguir oferecer para o nosso aprendiz, para o nosso aluno no espectro, um contexto mais apropriado de aprendizagem para ele. Um ponto interessante é que, em educação, nós aprendemos que é necessário usar diversos recursos didáticos e que o processo de aprendizagem é muito individual. Cada um de nós aprende de forma associada, processa informações de forma associada àquilo que já sabe, àquilo que tem enquanto bagagem. E como cada um de nós vive uma vida específica, essa bagagem também é muito pessoal. Então, partir desse pressuposto de que cada aluno tem sua forma de aprender, cada aluno tem sua individualidade, é um ponto muito rico. E isso não se aplica somente à questão do espectro. Mas, quando a gente está falando da inclusão de alunos no espectro, é preciso conhecer um pouco mais sobre a realidade deles para tentar compreender por que eles têm algumas percepções que são diferentes. Eu acredito muito nesse exercício de empatia, tanto na educação para incluir a todos. Algumas deficiências dentro da inclusão escolar são mais perceptíveis, mas a gente tem um pouco mais de clareza, né? Algumas demandam, por exemplo, recursos arquitetônicos, né? Problemas visuais, de audição, são algumas coisas assim que a gente consegue visualizar o que aquele aluno precisa com um pouco mais de clareza. E ainda assim temos muito que aprender para poder ofertar recursos adequados. Com relação ao autismo, às vezes não é tão visível como a gente pode ver nesse vídeo, né? A questão sensorial ela é muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que eu conversei diretamente com um professor no conselho de classe do ensino médio. O ensino médio no instituto mesmo, é médio integrado com curso técnico, e aí era um aluno que, dentro do espectro, não apresentava dificuldades com matemática. E aí esse diálogo foi com o professor exatamente de matemática. E quando discutíamos o que poderia ser feito para ajudá-lo, quais eram as dificuldades que estavam observando com ele, esse professor disse o seguinte, que ele não achava muito justo flexibilizar coisas, aumentar tempo de prova, ou um pouco da pauta que a gente estava discutindo para ele, porque o menino não tinha dificuldade nenhuma com matemática. E ainda por cima, passava a aula inteira com os braços dobrados e a cabeça ali sobre o braço dele, na mesa dele. E o professor achava que aquilo incomodava o restante da turma, uma vez que o menino dormia a aula inteira e ainda assim ia muito bem nas provas, e ainda por cima fazia jus, tinha direito a outras adaptações. E assim, naquele momento, eu disse para aquele professor, olha, professor, talvez ele vá bem na sua prova justamente por se comportar assim. Eu estava me inteirando naquele momento da situação, não era um aluno que eu conhecia, mas naquele momento eu expliquei para aquele professor que não é incomum, né, que o autista tenha a recepção sensorial dele é diferenciada, era possível que a luz da sala incomodasse ele,
que aquela era a forma que ele encontrou de conseguir acompanhar a aula, e que aquilo era um tipo de estratégia de aprendizagem do próprio aluno para conseguir autorregular ali a sua participação na aula. E naquele momento o professor disse, nossa, a gente precisa saber disso, eu nem imaginava isso. Então, nesse percurso, né, nesses diálogos, né, nessa demanda de formação continuada, para poder oferecer uma coisa realmente bacana para o público no espectro do autismo, eu me deparei com situações como essa, que é um exemplo, né, que quando a gente conhece, fica mais fácil compreender o que está acontecendo, né? Entender a experiência autista depende em grande parte de entender o modo como eles percebem os estímulos, as informações e sua comunicação. Então, é necessário a gente tentar entender um pouco do espectro. Eu trouxe um trecho do livro Cérebro do Autista, de Temple Grandin. A Temple é uma adulta autista, muito conhecida, e ela escreveu um livro contando, né, em primeira pessoa, o que eu acredito que seja fundamental, quando conhecemos aqueles autistas que conseguem nos demonstrar o que eles demandam, como eles se sentem, é muito importante ouvir essa voz deles em primeira pessoa. E esse trecho do livro eu separei porque ele diz o seguinte: suspeito que os pesquisadores simplesmente não entendam a urgência do problema. Eles não conseguem imaginar um mundo onde roupas que pinicam o fazem sentir-se pegando fogo, ou onde uma sirene soa como se alguém estivesse perfurando meu crânio com uma furadeira, como alguém descreveu. A maioria dos pesquisadores não consegue imaginar uma vida em que cada situação nova, ameaçadora ou não, vem com uma descarga de adrenalina. Esse é um pequeno trecho do livro dela, onde ela tenta explicar um pouco do trajeto da própria história. Isso não quer dizer, né, que todos eles têm essa hipersensibilidade, essa hipersensorialidade. Muito pelo contrário, pode acontecer exatamente o oposto. Você pode conhecer relatos onde o autista se machucou, sangrou, se cortou e mal reagiu àquilo. Ele também pode ter o inverso, né? Deixar de sentir alguma coisa. A verdade é que não existe uma fórmula muito específica. Então, o nosso trabalho também vem de conhecer as características gerais do espectro e conhecer especificamente aquele aluno que você está incluindo na sua turma. A compreensão do autismo como diferença traz novas possibilidades de estudos, em especial nas ciências humanas. Aí agora eu trouxe também um trecho de um artigo que diz o seguinte: as explicações da perspectiva social, embora ainda incipientes no âmbito das pesquisas sobre autismo no Brasil, permitem pensar as diferenças como construção social, linguística e política, e superar a lógica dicotômica de que, assentada em um discurso de origem biológica ou médica, dividem os indivíduos entre normais e anormais. O autismo, sob esse ponto de vista, deixa de ser visto pela ótica do déficit, do prejuízo, do transtorno, assumindo-se enquanto uma diferença, como tantas outras que caracterizam o gênero humano. Então, o que eu acredito que a gente precisa começar a perceber? Eu tenho me debruçado em vários estudos sobre o tema. No grupo de pesquisa, nós também estudamos bastante em diversos contextos o espectro do autismo. E é uma leitura quase que diária. Então, a gente percebe que existem perspectivas biológicas, perspectivas sociais, né, educacionais, em vários pontos de vista. Mas o que eu acho que a gente precisa começar a incorporar mesmo é aceitar como uma diferença, né, como uma característica daquele indivíduo. E tentar trabalhar o potencial de cada um dentro da sua característica. Gosto muito também dessa comparação de Vygotsky. Vale destacar que não se pode perder de vista que, antes de tudo, o aluno é uma pessoa em desenvolvimento, e não apenas um autista. Conforme Vygotsky afirma em seus pressupostos teóricos, não há necessidade de centralizarmos especificamente na deficiência, ou seja, para ele, o desenvolvimento de uma criança cega não precisa estar centrado na cegueira, no déficit da visão, mas no desenvolvimento que luta para transcender a deficiência, melhor dizendo, da vitória sobre a cegueira. Então, ele usa o exemplo da cegueira de modo análogo para pensarmos no que recursos aquele indivíduo cego vai utilizar para ter sua autonomia, para construir sua vida, além do fato dele não enxergar. Então, é uma forma de
nos dedicar, nos debruçarmos sobre o desenvolvimento daquele aluno. E é isso que eu acho que é muito importante ser percebido dentro da escola, dentro do contexto educacional. Um levantamento feito pelos Grossi, né, são 3 pessoas com o mesmo sobrenome, sobre o processo de ensino e aprendizagem de alunos TEA nas escolas regulares, fez uma revisão de tese e dissertações num recorte de 10 anos. E eles montaram esse diagrama. Esse diagrama analisa causa e efeito das principais dificuldades no processo de ensino e aprendizagem do aluno no transtorno. Então, vocês podem perceber que eles separaram em 2 grupos. As dificuldades intrínsecas, que podem ser citadas como dificuldade de socialização, problemas de comportamento, agressividade, dificuldade de atenção, concentração e memorização, dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Eu, particularmente, quando comecei a perceber as questões sensoriais do autista, acho que fica muito mais fácil entender um pouco de todo esse contexto, especialmente problema atencional. É muito difícil focar a atenção quando você tem hiperestímulos, né? Porque o processo atencional, ele não é só olhar e prestar atenção, mas ele implica também em inibir aquilo que é distraidor. E quando você tem uma hipersensorialidade, você tem, automaticamente, é possível imaginar uma dificuldade muito grande em inibir aquilo que vai ser o seu distraidor, né? E aí, com relação às causas extrínsecas, eles citam a falta de conhecimento sobre o TEA, a falta de um ambiente inclusivo, a falta de um currículo funcional, a falta do apoio da comunidade escolar e professores não preparados. Isso resulta nas dificuldades na compreensão de conteúdos acadêmicos pelo aluno. Em muitos debates ao longo das disciplinas e das nossas reuniões, eu, Kelly, também acredito que deve depor algo semelhante, nós encontramos várias barreiras. E dentro dessas barreiras, além das físicas e arquitetônicas, tem muitas barreiras atitudinais. Como assim atitudinais? No sentido de uma resistência do próprio profissional que vai trabalhar com esse aluno, né, em se debruçar e aprender. É claro que isso não é regra, mas é uma coisa observada em vários espaços diferentes, várias escolas. É um assunto comum dentro dos profissionais do AEE, dos profissionais que lutam pela educação especial, pela educação inclusiva, debater essa questão da barreira atitudinal, inclusive. E o desafio fica ainda maior, porque, às vezes, você está naquela proposta de formação continuada para o docente, e muitos esperam uma fórmula, um jeito, ou um tipo de protocolo para se aplicar. E isso não é possível, né? Você estuda o espectro, você estuda o caso de cada um dos alunos, você busca recursos, estratégias, tenta pensar em qual é o foco atencional deles, qual que é a atividade de maior interesse, tenta trabalhar em cima do conteúdo que eles têm mais afinidade. Isso é um recurso que parece trazer muito êxito na maioria das adaptações curriculares, mas não existe uma fórmula. E a ausência dessa fórmula, ela chega a ser muito questionada, porque o professor chega e fala, o que eu vou fazer? Né? E tem diversas situações que a gente se depara na escola, que o professor titular, regente da sala, trata como se aquele aluno não fosse dele, fosse do AE, e que visita a sala dele. Então, são várias situações que a gente precisa estar sempre brigando dentro do ambiente escolar para desenrolar de outra forma as coisas, né? Essa imagem é de uma série, é lógico, eu preferi usar imagens de uma série da televisão, da Netflix, chama Atypical. Ela retrata a vida de um menino, né, de um adolescente no espectro, e eu coloquei ela aqui para exemplificar, por exemplo, que para ele estar dentro desse ambiente escolar, ele construiu ao longo da vida algumas estratégias próprias para poder estar ali. Tanto que ele está com fone de ouvido, que é o que? Ele é abafador de ruídos, para que ele consiga passar por esse momento, por todo o barulho do corredor da escola, né? Então, são recursos que eles vão tentando desenvolver ao longo da vida para conseguir
né, ter uma vida social. Mas, claro, cada um vai ter sua questão mais individual. Aqui é ele de novo, né, dentro da escola, sempre que o barulho incomoda, ele carrega o fone no pescoço, quando ele está no ambiente escolar, e leva no ouvido sempre que ele percebe um alvoroço maior ou está um pouco mais estressado, incomodado. Essa é uma outra cena também da televisão, é claro que eu não ia usar imagens reais, né, sem a devida autorização, mas essa é a representação de uma outra série que chama Young Sheldon, né, que ele é o Sheldon criança. Então, ele está no meio de um jogo de futebol e está totalmente desligado do que está acontecendo em volta enquanto lê um livro. Aqui também é da série Atypical, ele está assistindo a corrida da irmã, totalmente distraído do resto e usando o abafador, porque ele quer estar lá, mas não quer. Ele quer prestigiar a irmã, independente de estar interessado ali no ambiente. São estratégias que ele conseguiu desenvolver. Eu não sei se vocês conseguem ver bem essa cena, mas ele está nervoso e a irmã dele abraça ele. No primeiro quadradinho ela pergunta, ei, está tudo bem? E depois ela pergunta assim, aperto ou solto? E ele responde, aperta. Então, naquele momento, o abraço apertado era o que ia acalmar ele. Mas é muito importante a postura dela em perguntar. Né? Como a gente não consegue ter uma leitura adequada, ela pergunta, eu aperto ou solto? Ele diz, aperta. E assim ele começa a se acalmar. Né? Esse aqui é um outro exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês, é lógico que são muitos recursos que a escola pode desenvolver, mas isso é um exemplo de uma atividade, de um problema aqui de matemática, tá vendo? Tem um probleminha aqui no canto abaixo do exemplo. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, sendo que 4 km por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. Então, assim, por que eu trouxe esse exemplo? Ele é um exemplo que já foi utilizado, né, e que funcionou super bem. É só para ilustrar que, além da estratégia comportamental, a gente pode aplicar esse tipo de estratégia pedagógica. O que aconteceu nesse exemplo? A dificuldade do aluno não estava em fazer o cálculo, mas em entender a história do problema. Entender o percurso que essa água estava fazendo para saber qual seria a resposta adequada. Então, numa coluna paralela, é oferecido para ele um passo a passo para ele conseguir resolver aquele problema. Né? Passo 1, selecione os dados. Passo 2, selecione a fórmula que você deve usar. Passo 3, comece a montar a operação. E aí, depois, lembre-se, você deverá usar outros conceitos matemáticos, como divisão e medida de tempo para a resolução do exercício. Porque o problema, ele traz, por exemplo, 4 km por hora, então ele vai ter que saber que a cada 24 horas ele vai computar um dia, né? Então, ele tem que fazer toda essa conversão. É um exemplo de uma adaptação feita no perfil de um aluno específico. E gradativamente foi tirado esse acessório paralelo, onde a gente destrinchava o problema para ele. E deu super certo. Poderia ser que ele precisasse continuar sempre com esse tipo de orientação paralela, mas no caso do aluno que foi preparado esse trabalho, ele pôde ser retirado. Né? Uma coisa interessante é que ao longo de uma dessas, uma formação que a gente estava tentando discutir para atender o nosso público, né, a nível do ensino médio no Instituto Federal, então convidamos pessoas que trabalhavam com isso, pesquisadores da área, para discutir. Esse exemplo mesmo foi uma orientação, um tipo de orientação que foi mencionado para eles, que era uma alternativa interessante. O que eu achei mais legal quando a gente discutia uma possibilidade de estruturar esse tipo de problema, que esse tipo de problema ajudaria o aluno em questão, a se desenvolver na disciplina, foi muito interessante, porque um dos professores ainda disse assim, nossa, mas isso eu posso fazer para os outros alunos também. Então, às vezes, a gente pensar que observar a dificuldade ali que o seu aluno está enfrentando e traçar estratégias para que ele consiga compreender o que você está propondo, ele deveria valer para todos, de fato, né? E o que eu achei muito interessante foi esse momento de pensar o que a gente vai estruturar para atender este menino e aquilo virar um feedback assim, nossa, mas para todo mundo que tiver dificuldade dá para fazer isso. Então, são movimentos muito legais quando o corpo docente, quando a escola se abre para tentar atender, né, fazer aquilo que ela veio, né, para aquilo que ela serve.
Dentro de tudo isso, né, desse contexto, algumas outras experiências que eu tive, de traçar um caminho para atender os alunos dentro do seu direito de estar ali, eu fui muito feliz quando a professora Fernanda, né, me aceitou como orientanda dela, e a gente decidiu fazer uma pesquisa voltada para essa aprendizagem escolar do jovem no espectro, né? Então, a pesquisa que eu vou dividindo com vocês a pesquisa que eu vou realizar, né? Estou só esperando para ir a campo, já está submetido na plataforma Brasil, estou esperando a autorização. Eu quero comentar com vocês que a minha pesquisa, ela vem de toda essa inquietação, né? A aprendizagem escolar do jovem no espectro vai ser uma pesquisa crítico-colaborativa dentro do ensino médio. Então, o objetivo é isso, é uma construção do conhecimento relacionado a um processo de aprendizagem do jovem do transtorno do espectro do autismo no ensino médio regular. E a pesquisa vai ter um desenho crítico colaborativo. Então, eu quero levantar e conhecer o contexto da escolarização desses aprendizes no ensino médio regular, dentro do Instituto Federal. Inclusive, vai ser coparticipante da pesquisa. Promover debates críticos reflexivos no âmbito escolar a respeito do contexto de escolarização do aluno no TEA, desafios, potencialidades e possibilidades. Vão participar os professores do ensino médio, o pessoal do profissional de apoio, tanto a EE quanto a equipe multidisciplinar, e os alunos TEA regularmente matriculados. Todos serão convidados a participar. Então, o Instituto Federal do Sul de Minas tem 8 campos, né, distribuídos nas cidades listadas, e ela vai se dividir em 3 etapas. A primeira etapa é o mapeamento dos alunos. Acho que eu tenho aqui um desenho que fica bacana de entender. Então, o estudo do referencial teórico, etapa 1, vai ser um mapeamento quantitativo e aplicação de um questionário. Então, eu vou levantar quem são, quantos são, em quais campos estão, né, e os professores vão responder um questionário, onde eles vão relatar um pouco do trajeto deles, das percepções, das dificuldades e dos acertos. A partir desses questionários aplicados em todos os campi, um deles vai ser selecionado para a próxima etapa. E ele vai ser selecionado de acordo com o quantitativo de alunos, a abertura dos professores, as situações, em campos dentro do que foi coletado na etapa anterior, que a gente escolha estudar, né? E aí, nesse momento, eu vou entrevistar todos os participantes propostos, os docentes, a equipe de apoio e o aluno no transtorno do espectro do autismo. E ele vai ter o espaço, eles todos terão espaço para relatar as dificuldades, as adaptações, as coisas que têm dado certo, aquilo que tem sido mais difícil, e eu acho fundamental esse momento de fala, especialmente, estou especialmente animada em ouvir o relato do aluno, do nosso aprendiz, dentro do espectro. Após a transcrição dessa etapa da análise desses dados, professores vão ser convidados a sessões reflexivas, onde nós vamos analisar de forma reflexiva e pensar aquilo que foi observado na instituição. E essa é a minha proposta de estudo dentro do ensino médio. Uma pequena observação com relação ao Covid, né, com a aprovação, espero a aprovação para logo, eu vou iniciar os formulários via Google Forms no e-mail institucional. Se não for possível o encontro presencial, as entrevistas também serão via Google Meet, com gravação. E se até chegarmos à terceira etapa também não for possível o encontro pessoalmente, será reuniões usando o recurso do Google Meet também, para preservar todo mundo. Esse é um trecho de um livro, gente, para eu finalizar e passar a palavra para a Kelly, onde eu gostei muito, estava lendo esse livro e resolvi eleger como ele está assim, eleito para epígrafe, né? E o trecho diz o seguinte: além de, com o tempo, ter descoberto que a normalidade não existe, que não vem da palavra normal como sinônimo de mais comum, abundante, habitual, mas sim de norma, regulação e ordem, a normalidade é uma baliza convencional que homogeneiza os humanos como ovelhas encerradas, num curral. Mas se olharmos de perto o suficiente, somos todos distintos. E essa imagem agora, ela é sobre uma série também da Netflix, uma série documental, que chama Amor no Espectro. E eu gostaria de deixar...
eu gostaria de deixar essa indicação para vocês, porque ela também quebra um pouco a ilusão que a gente tem de pensar que eles têm dificuldades sociais, mas eles não têm, mas eles têm vontade, sim, de estar juntos, de ter relacionamentos. E é uma série que mostra, é uma série documental que mostra eles de uma forma muito interessante. Eles depondo que eles querem se relacionar. O rapaz aqui na imagem diz que o sonho dele é ter uma namorada. Então, isso, assim, faz a gente parar de pensar o que a gente pensa, né, olhando de fora, e desconstruir um pouco do que a gente possa ter como preconceito e construir um conceito mais próximo do que eles têm mostrado. É por isso também que eu acho muito importante esse momento de fala, né, a gente dar voz a eles, ouvir deles o que eles têm para nos contar, porque isso ajuda, assim, a reconstruirmos de uma forma mais adequada aquilo que a gente pensa. Gostaria de agradecer à Unifesp pelo espaço, pelo lugar privilegiado que eu estou aqui falando, por tudo que eu tenho acessado, por tudo que eu tenho aprendido, por tudo que eu tenho reconstruído. O LabLink, que é um grupo maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. A CAPES, que financia a minha pesquisa. E, é claro, a professora Fernanda, que merece todos os agradecimentos, tanto pelo evento maravilhoso dessa semana, quanto pelo suor que ela deposita aqui, para deixar esse nosso espaço vivo, para a gente não desistir, não parar de estudar, e ela sempre conduz de uma maneira muito interessante a nossa reflexão. É muito impactante poder conviver com a Fernanda e aprender com ela, não poderia deixar de agradecer. Depois tem algumas referências bibliográficas, mas é isso que eu queria falar para vocês hoje. Fiquem à vontade se quiserem colocar alguma coisa. Muito obrigado, viu, Mayara? Fernanda, nós fazemos a discussão no final ou agora? Acho que eu posso passar a palavra, né? Isso. Tá certo. Porque aí no final a gente junta tudo. Perfeito. Então, muito obrigado, viu, Mayara? Ótima contribuição sua. E vamos passar, então, a palavra para a professora, para Kelly Baldan, que está aqui conosco. Obrigada. Vou compartilhar a apresentação. Aparece para vocês? Sim, já está aparecendo. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Kelly Baldan e vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Tenho a pele clara, cabelos pretos, com comprimento abaixo dos ombros, uso óculos, estou vestindo uma camisa florida, colorida, com flores laranja, branca e azuis. Estou num quarto, ao meu fundo tem uma porta branca com um quadro da Frida e uma parede com uma leve mistura de cores, mais puxado para o rosé. Eu não sei se aparece para vocês, mas do meu lado esquerdo tem portas de armário. Agradeço pela presença e digo que eu estou um pouco nervosa, porque eu vou fechar essa semana, né? Uma semana que foi aí tão cheia de apresentações brilhantes, e espero que consiga aí trazer, assim, para o final, né, de tarde, início de noite de uma sexta-feira, algo que possa contribuir para vocês. Então, ele já fez a nossa apresentação, né? Agradeço, muito obrigada, Rafael. E vou falar um pouquinho sobre as motivações que me trouxeram até a Unifesp para realizar pesquisa e
e os percursos que me fizeram chegar à pesquisa que eu vou apresentar para vocês. Então, eu tenho 20 anos de docência na educação pública, educação básica pública, mais especificamente ensino fundamental 2 e médio, pela minha formação em letras, como professora de língua portuguesa, e eu sempre tive um olhar para todos os estudantes, independente de suas limitações, e assim que eu tenho uma história com, justamente na época em que foi implementada a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, em que eu me engajei, a partir de uma experiência pessoal, eu me engajei numa luta ativista pela inclusão escolar. E aí eu resolvi fazer a especialização em educação especial para trabalhar com um atendimento educacional especializado. Então, há 6 anos eu realizo esse trabalho também em sala de recursos. O AE, ele é um conjunto de atividades e recursos de forma a trazer acessibilidade, estratégias pedagógicas, para eliminar as barreiras que impedem que a pessoa com deficiência tenha o seu desenvolvimento para aprendizagem e para sua plena participação social, né? Participação e interação, que é muito importante, né? Não é só o acesso à educação, né? À sala de aula comum, mas sim a estar ali e poder interagir também. Então, o fato de eu acreditar que a inclusão escolar é importante é porque ela não é só benéfica para as pessoas com deficiência e essa oportunidade de estar inseridas, né, no contexto social e interagir, mas ela é benéfica para todas as outras pessoas também. E também, outra motivação é que, a partir do momento em que a gente aprende mais, a gente consegue contribuir, né, tanto como educadora e como pesquisadora. Então, essas são todas as minhas motivações. E trago aqui um trecho de Paulo Freire, que posso dizer que também me representa, né? Eu sou muito curiosa. Então, sem a curiosidade que me move, que me inquieta e que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, eu preciso dela para me manter motivada, né? E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais eu quero compartilhar com as pessoas. O trabalho com atendimento educacional especializado, além de eu atuar com os estudantes com deficiência, eu também atuo com os professores, né, em parceria com o AE colaborativo, um atendimento em sala de aula, um atendimento fora da sala de aula, nas reuniões de formação semanal, para a gente pensar justamente nessas estratégias que vão eliminar essas barreiras, né? Como disse a Mayara, dentre as barreiras que o estudante com deficiência encontra na escola, a barreira atitudinal, infelizmente, ainda é a que mais acaba imbricando o processo, mas que depende também de muita insistência, de muita formação, de muita vontade de aprender e de fazer diferente, porque a gente entende também que cada pessoa tem as suas limitações, né, e à medida que elas vão compartilhando, aprendendo, se permitindo a gente consegue avançar. E é através desse trabalho, então, com os professores, durante todo esse tempo, né, 6 anos, eu trabalho em 2 escolas públicas no município de São Paulo, municipal e estadual, e venho realizando este trabalho contínuo.
Então, a gente percebe mesmo que existe um processo e que esse processo ele é possível e que cada vez mais, cada ano que passa, a gente tem uma quantidade de professores mais engajados em relação aos ajustes, às adequações, ao atendimento, à preocupação com o estudante. A gente faz eu e uma colega de trabalho, a Priscila Cioto, professora de AE também, preocupadas, né, com essa questão de apresentar o estudante, porque muitas vezes, eu acredito que a Mayara até citou, né, ele está ali no ambiente escolar, mas ele está invisível. Muitas vezes ele passa despercebido, porque nem todas as deficiências têm a característica física, né? Então, nós elaboramos a partir de um documento que é chamado Passaporte de Comunicação Alternativa para as crianças surdo-cegas ou com deficiência múltipla. Esse passaporte de comunicação, para quem não conhece, é uma pasta em que apresenta a criança ao seu interlocutor. Então, fala quem é a criança, o estudante, a pessoa, fala quem ela é, fala quais são as coisas que ela mais gosta de fazer, que ela não gosta de fazer, como ela se comunica, como ela aprende, como pode auxiliar. Então, nós, enquanto professoras do AE, nós elaboramos este documento para todos os estudantes. Então, antes mesmo dos professores terem contato com eles em sala de aula, eles já têm contato com esse documento, né, que é o passaporte de comunicação. E ele tem dado muito certo, porque a partir daí, parece que a gente já começa a quebrar essa questão da barreira, de uma primeira barreira, do primeiro contato, da primeira interação. Então, o professor, ele já tem acesso a alguma informação daquele estudante. Então, ele já chega nessa interação conversando com ele sobre coisas que, de repente, ele gosta, e aí eles começam a criar um vínculo. Tem dado muito certo, tem dado certo também no sentido de pensar nessas estratégias, nesses ajustes, nas atividades, no atendimento, na avaliação, né? Isso é muito importante. Porém, eu trago uma situação, né, que todos nós estamos vivendo, que ela é muito contemporânea, que foi a questão da mudança que nós sofremos na educação, né, ela é devido à pandemia da Covid-19. Então, no ano de 2020, nós tivemos aí todo um redesenho da escola, né, da vida escolar, de todas as pessoas, dos estudantes, das famílias, dos alunos, além de toda a situação também advinda do medo, do desconhecido, das perdas, né, então, tivemos aí um redesenho. E a escola ficou no sentido, né, no sistema de ensino remoto, e o AE também. Então, no ano passado, nós começamos a realizar todo este trabalho com o estudante, com os professores, de maneira remota. A educação pública é a que mais sofreu em relação ao ensino remoto, por conta de questões de acesso mesmo à internet, por conta de não ter aparelhos tecnológicos, um tablet, um notebook, um celular. Muitas vezes as famílias possuem apenas um aparelho celular com dados móveis apenas para o WhatsApp, e não dá para assistir nenhum vídeo, não dá para entrar em nenhuma live, porque não tem dados de internet, pacotes de internet para isso. Então, os professores da educação pública, eles começaram a utilizar o WhatsApp pessoal como ferramenta também para atingir todos esses estudantes. Então, eu, enquanto professora de AE, eu tive que utilizar essa ferramenta,
que era a ferramenta que eu conseguia atingir a todos os estudantes. Então, eu passei a fazer o suporte com as famílias e o suporte com os professores, porque as telas, elas trouxeram muitas dificuldades interacionais, tanto para os professores quanto para os estudantes. E os estudantes com deficiência foram, assim, e são ainda, sem sombra de dúvida, o público mais afetado em relação à participação e à interação nas aulas remotas, nas atividades remotas. E aí, isso, eu estou falando especificamente dos estudantes com deficiência, mas a gente sabe que também a escola se reconfigurou para atender um novo público, que antes não atendia, que são as famílias. Os pais, as mães, começaram a fazer parte dessa interação também, tanto nas atividades elaboradas pelos professores, nas plataformas, né, escolhidas pelas instituições, pelos governos, com plataformas de aula remota, como também nas interações dos professores no WhatsApp, através de chamada de vídeo, de contato telefônico, de chamada por áudio, as famílias também começaram a fazer parte mais ativamente nesse processo. E aí que entra o foco da minha pesquisa, porque aí vocês vão falar, nossa, Kelly, você está falando tudo isso, mas é a semana do TEA, né? Aí que eu vou chegar, né, e vou falar provavelmente de um assunto que foi mencionado, mas não tão especificamente como o olhar que trouxe, né, a problemática, a hipótese que trouxe aí para o meu olhar a essa questão da pesquisa, né. O que a gente percebeu em todo esse cenário interacional? Que as famílias dos estudantes com autismo de alto funcionamento, ou como os antigos manuais, né, os DSM anteriores, eles colocavam como síndrome de Asperger. A partir do último manual, né, de diagnóstico dos transtornos, o autismo foi considerado como TEA, transtorno do espectro do autismo, e ele foi dividido como leve, moderado e severo. Então, a pessoa que estava no quadro de síndrome de Asperger, hoje é considerada como uma pessoa com TEA leve, né? E muitos pesquisadores chamam também de TEA de alto funcionamento. E é muito importante destacar que, embora as pessoas falem, né, até mesmo no manual apareça que é alto funcionamento, não significa que essa pessoa, ela é superdotada. Então, isso é muito importante, né, porque o alto funcionamento, ele está relacionado a questão que esse indivíduo não apresenta atrasos cognitivos e de linguagem, porque vocês ouviram as meninas falando ontem, em relação às pesquisas da pessoa com TEA, da criança com TEA minimamente verbal, ou com nenhuma comunicação verbal, né, o autista com alto funcionamento, ele tem a linguagem preservada, né, então ele se comunica, ele tem a cognição preservada, então ele consegue aprender, mas, assim como todas as especificidades do espectro, ele apresenta limitações em outras áreas, principalmente a de sociabilidade, né, e de interação. E muitas vezes, que é o que nós temos percebido com os estudos, a partir das pesquisas, né, que nós temos tido o contato aí para trazer aí para a nossa trajetória enquanto pesquisa, é que esses estudantes, por eles serem verbalizados e por eles não apresentarem um atraso cognitivo,
eles acabam também passando despercebidos neste processo da sala de aula, também no processo das aulas remotas, o que leva muitas vezes, a descaracterizar de que eles precisam e necessitam de apoios, né? Então, isso chamou muita atenção, né? Muito a minha atenção no momento remoto, e que culminou no momento em que nós estávamos nos estudos do LabLink, com as questões de interação, da multimodalidade, da cognição, da sociabilidade, e aí eu comecei a trazer, né, para o grupo de pesquisa, as questões que eu estava enfrentando no AE remoto, em que esses estudantes, né, com TEA de alto funcionamento, e suas famílias estavam trazendo para mim, no AE remoto. Então, a partir daí, nós começamos a investigar que existe sim, né, que existem questões relacionadas a dificuldades interacionais, dificuldades de sociabilidade, e que ficaram mais complicadas ainda, esses estudantes com as telas. Então, por mais que eles consigam participar, por mais que eles consigam realizar as atividades, muitas vezes eles precisam da interação, de uma intervenção, de uma mediação, para poder concluir, para poder terminar, para poder realizar com êxito a atividade. Temos alguns colegas de trabalhos aqui, dos meus 2 trabalhos, e ele sabe que nós estamos passando, né, com essas situações com alguns estudantes com este quadro no ensino médio. Então, eles vão muito bem, mas eles precisam de um suporte para que essa interação seja possível e ele consiga concluir, realizar as atividades. Senão, ele fica completamente perdido e não participa do processo. Então, o que eu trouxe para a minha pesquisa, né? O que é a minha pesquisa, né? Então, eu tenho um contexto contemporâneo, que é 2020 e 2021, pandemia, a Covid-19, o isolamento social, os vários redesenhos da prática docente, as aulas remotas e o AE remoto. Uma nova configuração interacional de aula que passou a ser composta pelas famílias dos estudantes também. E aí, a hipótese, né, da nossa pesquisa é que a pandemia provocou muitos desafios na educação e impactou fortemente a vida dos estudantes com deficiência, em específico, os alunos com TEA de alto funcionamento, porque suas famílias encontraram novos desafios relacionados à dificuldade de interação deles com o ensino remoto. Então, a partir daí, nós começamos a investigar, né, os estudantes. Houve a necessidade, a pedido das famílias, que eu realizasse um atendimento com eles, uma interação, porque nem todas as aulas, elas são síncronas, tá? Então, muitas vezes, o professor, ele posta a atividade e o estudante tem que entregar. Então, eu comecei a fazer essa intervenção, essa mediação, de realizar momentos síncronos com eles, para que juntos nós conseguíssemos realizar as atividades e eles conseguissem participar das aulas e entregar as atividades que os professores haviam solicitado para eles, né? Então, eu trouxe para minha pesquisa uma estudante em que a interação foi maior, né? Com TEA de alto funcionamento, e eu vou realizar um estudo de caso com paradigma interpretativo sobre as dificuldades interacionais emergentes ou agravadas
e ainda as adaptações encontradas na mudança das aulas presenciais para as aulas remotas. Por que que a gente colocou emergentes ou agravadas? Então, eu reitero aquela situação. Talvez essas dificuldades, elas já se apresentavam no modelo presencial, e que muitas vezes passavam despercebidas, justamente por aquela visão que a gente tem, e aí eu falo enquanto professora também. Ele não apresenta dificuldade, porque ele participa da aula, né? Então, ele está mediano, e não precisa de nenhuma intervenção. E muitas vezes ele está ali dentro da sala de aula com dificuldades de interação e de participação, ele está em conflito e ele precisa de uma mediação para participar efetivamente da aula. A gente tem percebido isso no momento remoto. Então, eu não posso falar agora, neste momento, se essa hipótese da questão do presencial, ela se aplica porque a gente precisa aí de um novo retorno, né? Então, o que eu estou falando agora é que ela existe no remoto e que cabe estudarmos quais são essas dificuldades para pensarmos em estratégias e poder auxiliar muito mais famílias, professores, escolas, as próprias crianças e adolescentes que estão passando por essa situação. Então, o objetivo é acompanhar e registrar esse AE, analisar e discutir por que é importante observar este estudante de alto funcionamento numa perspectiva de linguagem e interação social concebida multimodalmente, porque às vezes a gente pensa que ele é verbal e que a gente acaba acreditando que verbalmente ele consegue expressar tudo, mas ele acaba se utilizando de outras estratégias para essa comunicação também, como gestos, como a necessidade de uma corporificação, de que exista um terceiro respondendo e participando por ele também, que a gente acaba também nessa perspectiva de achar que só o autista que não fala, que não é verbal, precisa de alguém fazendo a intervenção por ele. A Carol comentou muito bem ontem, né, que às vezes é algo muito da família, de querer já falar por, né, mas muitas vezes é do terceiro, né, do interlocutor, que vai perguntar já para a pessoa que está ao lado, né, e que o estudante com TEA de alto funcionamento, mesmo tendo a linguagem preservada, ele também apresenta aí algumas questões multimodais que acrescentam essa interação. Então, pensar nessa perspectiva é muito importante também. Precisamos compreender a funcionalidade linguística autista, em específico de crianças com síndrome de Asperger, ou autistas de alto funcionamento, com alto funcionamento, nessa interação social cotidiana, trazendo mais conhecimento sobre suas capacidades comunicativas e sociais, porque trazem pistas. E quando você começa a pensar nessa perspectiva, né, fundamentada, você começa a perceber que os quadros, eles se repetem. Lembrando que cada caso é um caso, sim, mas você acaba percebendo que, olha, fez aquilo comigo, então eu estou em aula com estudantes, ou atendimento no WhatsApp com estudantes diferentes, e também Fundamental 1 ou terceiro ano do ensino médio. Porém, eles apresentam similaridades que, quando a gente busca na literatura, a gente percebe que há necessidade de pensar e de estudar mais as questões das crianças com TEA de alto funcionamento. Tinha mais um PowerPoint, mas ele não apareceu. Vou falar para vocês, mesmo que ele não esteja aqui, tá?
nós temos a partir do novo cenário do contexto, né, em que nós estamos vivendo, do AE remoto, das aulas remotas, nós temos fortemente a participação dos pais, mais abrangentemente as mães, nessas aulas remotas, e a gente tem a imprevisibilidade dessas ações conjuntas ou corporificadas. Então, mais especificamente, o meu estudo de caso, que é com uma estudante com TEA de alto funcionamento, do ensino fundamental 1, de uma escola municipal aqui da Zona Leste de São Paulo, fazem parte da pesquisa. Ela, a mãe dela, que passou a construir esse cenário também, e a professora do AE, que sou eu, em todo esse cenário que nós estamos construindo de interação. E as três fazem parte de uma situação nova, com novos desafios, novas estratégias, e a partir disso que nós vamos estudar e pensar aí em como desenvolver, analisar e descrever estratégias que foram utilizadas pela professora, pela mãe e pela própria estudante, a fim de responder o seguinte questionamento que nos traz aí, né? Há a necessidade de um trabalho diferenciado para os estudantes com TEA de alto funcionamento, em contextos de ensino remoto, que sejam baseadas em suas especificidades. E também nós precisamos pensar em discutir o papel da tecnologia utilizada por esses participantes dessa educação à distância, à luz da problemática da interação social, porque esses equipamentos, eles também acabam prejudicando essa interação. Então, conexão com a internet, um aparelho que está funcionando, de repente cai a conexão e volta a chamada de novo, e todo esse percurso também acaba dificultando e trazendo situações de estresse para essa criança, para esse adolescente que está ali, né, participando e tentando interagir do contexto, né, das aulas remotas. Nós estamos já em momento de... o trabalho foi encaminhado, né, a pesquisa foi encaminhada para o Comitê de Ética, para autorização. A escola já autorizou, já tem autorização da escola, já tem autorização da família, a participação da família e da aluna, e assim que nós tivermos a autorização do Comitê de Ética, nós iniciaremos as próximas etapas, que são as análises das aulas e novas aulas também nós faremos, já temos combinado, para pensarmos aí nessas estratégias. Os meus agradecimentos, né? Eu finalizo aqui agradecendo à Unifesp por essa oportunidade de pesquisa, ao LabLink, que eu posso dizer que só foi possível eu pensar em todos esses contextos da multimodalidade, da linguagem, da cognição, através do contato com essas linguistas maravilhosas, que me trouxeram aí essa atenção, né, do quanto é importante a gente pensar em todas essas questões mesmo da multimodalidade lingual, da linguagem e da comunicação, para pensar nas especificidades dos estudantes com TEA, as instituições que são participantes da minha pesquisa, a professora doutora Fernanda Miranda,
que me dá todo o apoio e tem toda a paciência aí com as questões da pesquisa, e a professora Sueli Salles Fidalgo, que é a minha co-orientadora nessa pesquisa. Então, vocês percebam que eu estou muito bem acompanhada, com duas professoras feras aí, e que estão nos ajudando bastante. Agradeço às famílias, e muitas estão aqui participando hoje, os estudantes com TEA, e aos professores, que são os meus parceiros aí nesse trabalho. Muito obrigado também, viu, Kelly, Valdan? Achei muito interessante tudo isso que você trouxe para a gente aqui hoje. Essa relação do TEA também, a situação da pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Que é, já estamos diante de uma situação que é um pouco complexa e nos tempos de pandemia ela se tornou ainda mais complexa, né? Eu vou colocar aqui no chat, muitas pessoas parabenizaram vocês duas pela mesa, né? É, dizendo que está muito questão de parabéns, que a exposição foi ótima, né? E eu tem duas aqui, tem uma pergunta e também tem um comentário depois, que eu vou, por enquanto, falar com vocês, e depois vocês podem também ir colocando aqui outras perguntas aqui no chat. Eu vou começar, acho que por último, né, acho que foi a fala da Kelly, a Jaqueline Valderley, ela diz assim, tá bom, ela parabeniza, né, Kelly Maiara, parabéns pela explanação sobre educação e o TEA. Daí eu acho que ela quer fazer um comentário sobre aquele atendimento, né, que você mencionou, Kelly. O AEE é um atendimento voltado para as habilidades do aluno com deficiência. Muitos professores do ensino regular não compreendem a funcionalidade do AEE, consideram o AEE como uma forma de o professor de AEE reforçar a atividade de sala de aula dos professores titulares com os alunos, e pede para você explicar um pouquinho melhor essa função desse atendimento. O AEE, ele vem sofrendo também alterações, né, na sua forma mesmo de atendimento. Ele vem desde as salas especiais, né, então, vamos pensar que até 1994, final dos anos 90, ele vinha dentro das escolas públicas, mas como uma sala especial, né, em que aquele estudante, o único contato que ele tinha era com o AEE. A partir do momento em que nós tivemos a inclusão escolar, né, e a eliminação das salas especiais, das classes especiais, esse professor passou a atuar em sala de recursos multifuncionais, no contraturno, tá? Então, o estudante, ele fica na sala regular, no turno dele, com a turma dele, e à tarde, no contraturno, né? Então, se ele estuda de manhã à tarde, se ele estuda à tarde de manhã, ele frequenta a sala de recursos. E o professor do AE, através de várias atividades, recursos, estratégias, vai pensar aí em possibilidades de eliminação de barreiras que possam aí atrapalhar a participação plena desse estudante na sala regular. Mesmo assim, agora, vamos pensar nos últimos 5 anos, tem se pensado numa reconfiguração desse AE, porque ele acaba sendo um serviço isolado na escola. Mesmo o professor do AE tendo contato com o professor da sala regular, né, a Maiara citou muito bem, né, então acaba ficando assim, parece que o estudante, ele é do professor do AE, e ele frequenta as aulas, só por frequentar, né? Então, é algo que eu deixo muito claro nas formações de professores. O estudante é seu. Então, é algo que eu falo e repito. Você não pode falar assim, olha, eu tenho 28 alunos
e 2 com deficiência. Na verdade, eu estou falando com deficiência porque é o termo correto a ser utilizado, mas a gente ouve muito falar em 2 de inclusão, né? Não, você tem 28 alunos que estão incluídos na sua sala. 28, 30 alunos que estão incluídos na sua sala. Todos eles têm suas limitações, suas especificidades, e a partir de um diagnóstico, você vai pensar em um modo de atender a todos esses estudantes. Então, muitas pesquisas aí, como a Márcia Plest falou na segunda-feira, dessa questão de se pensar no desenho universal para aprendizagem, né? Porque a partir do momento em que o professor pensa em atender a todos os seus estudantes, e que ele sabe que a sala de aula dele é heterogênea, ele não pensa em ter que pensar em uma atividade diferenciada para aquele estudante do AE, ou, como muitas vezes ainda acontece, desse estudante não estar inserido no planejamento, nem para uma atividade diferenciada, né? Então, a partir do momento que você pensa numa sala de aula, né, num movimento de ensino, pensando no desenho universal para aprendizagem, você está atendendo a todos. Voltando ao AE, a configuração de como vai se redesenhar o AE, pesquisas estão pensando no AE colaborativo. Em muitas instituições ele ainda acontece, embora, como você muito bem citou, ele não é entendido por todos os professores, né? Então, o AE colaborativo, o professor especialista está com o professor na sala regular. E ele não é só o professor do estudante com deficiência. Então, ele também não vai, que é o que acontece hoje também, mesmo o AE colaborativo inserido nas escolas, nas instituições hoje. Então, o professor, ele não vai lá para ficar responsável pelo estudante com deficiência. Ele vai lá porque ele vai ajudar o professor a pensar numa estratégia para toda a sala de aula. Então, não é ele que vai ficar com esse estudante com deficiência enquanto o professor dá aula para os outros. É um trabalho conjunto, os 2 professores atuando na sala. Os 2 professores atendendo todos os estudantes e suas especificidades. Então, o professor do AE, ele não vai só pensar em estratégias para este estudante, mas para todos, pensando que a sala é heterogênea. Então, hoje nós temos esses 2 desenhos. O AE no contraturno, em sala de recursos multifuncionais, em que o atendimento ele acaba sendo individualizado, ou em grupos com, no máximo, 4 estudantes. E aí, esse professor do AE faz um trabalho individual, ou com este grupo com 4 estudantes, e faz esse trabalho de formação com os professores, né? Eu nem vou dizer formação, mas troca de experiências, trocas de estratégia, elaboração, planejamento, né? Elaboração desses ajustes, planejamento, e auxilia também no turno do estudante em alguns momentos das aulas, tá? Ou ele está completamente no sistema de AE colaborativo, em que ele visita todas as salas que têm estudantes com deficiência e planeja junto com os professores. Esse seria o modelo ideal, mas que muitas vezes ainda cai nessa questão do professor do AE estar lá na sala de aula, sentadinho ao lado somente daquele estudante com deficiência, com essa função de, olha, ele é o professor daquele estudante. Eu dou aula para os 49 e ele só dá aula e auxilia as limitações e barreiras pedagógicas deste estudante. Então, ainda é uma busca constante de uma maneira mais eficaz para esse atendimento. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Maiara, você gostaria também de mencionar alguma coisa, fazer algum comentário a respeito dessa questão? Rafael, eu gostaria, sim, professor, pensando aqui no que a Kelly está contando, e eu não sei se tem alguma variação regional, né, alguma coisa que possa mudar de estado para estado, porque temos, né. Então, assim, observando como funciona aqui na minha região, aqui no pedaço de Minas, o
que acontece? A gente tem que entender que o AE é uma coisa, o professor de reforço é outra coisa, né? Por muito tempo houve essa construção de um professor de reforço. Então, aqueles alunos que estavam com alguma dificuldade, com notas baixas, você podia mandar para um professor de reforço no contraturno. Isso era muito comum aqui na nossa região. O professor de AE é outra coisa, porque ele é um profissional de atendimento educacional especializado, ele está ali para atender uma demanda existente e uma demanda legal, obrigatória de ser atendida, daqueles alunos que comprovadamente têm deficiências ou transtornos do aprendimento, transtornos globais do aprendimento, da aprendizagem, perdão. Então, ele vai trabalhar da forma como ele disse no contraturno. Mas por que a gente não pode confundir ele com professor de reforço? Tá? Independente do que o aluno está acessando no currículo dele, português, matemática, geografia e história, esse profissional vai trabalhar as habilidades que o aluno necessita desenvolver, dentro da avaliação que ele faz deste aluno. Então, ele, ele vai ser um atendimento especializado, personalizado, para as habilidades que esse aluno precisa desenvolver, ele vai atender no contraturno, mas ele não é o professor de reforço do conteúdo do turno regular. E é importante colocar que, claro, como ele vai estar estudando, acompanhando esse aluno e documentando todo o desenvolvimento dele, ele pode, obviamente, auxiliar o professor na construção do plano de ensino individualizado daquele aluno, que é outra questão necessária, uma demanda real e legal que a escola tem que oferecer. Então, vamos supor, eu tenho lá meu plano de ensino, meu plano de aula, e eu tenho que montar um documento paralelo com as especificações que eu faço para atender o meu aluno, que tem a demanda de adaptação comprovada. Isso é uma obrigação do professor regular, não do professor do AE. O professor do AE ele vai trabalhar no contraturno com as habilidades que o aluno precisa desenvolver. Então, isso tem que ficar bem claro, porque às vezes o professor regular acha que o AE que vai fazer todas as adaptações. Eu até, acompanhando assim um pouco da demanda das prefeituras na pandemia, isso aconteceu por aqui, exclusivamente na pandemia. O pessoal da AE fez adaptações para mandar durante esse período de afastamento. Mas na rotina normal da escola, né, pelo menos assim, o que eu conto sobre a forma como executamos aqui na minha região é assim. Então, acho que, não sei se fica alguma dúvida, mas é mais ou menos essa a estrutura. Foi super interessante, você complementou agora com uma visão de outro lugar, né, do estado aqui. A Dilce, que está aqui, acho que está aqui quando permanece, fez alguns comentários ali no chat. Dilce, você gostaria de falar ou se você quer que eu leia? Estou vendo que você está aqui presente. Boa noite. Eu coloquei a respeito, parabenizo a colocação da Kelly, quanto essa perspectiva, né, de que esse momento pandêmico, para acontecer o trabalho pedagógico, a gente estendeu, né, aquilo que era necessário, esse vínculo com a família, se ele tivesse sido fortalecido, os resultados seriam muito melhores nesse momento. Que a gente necessita para poder realizar esse trabalho remoto de alguém mediando essa relação, né? Alguém que esteja ali constantemente. Eu até te parabenizei e te coloquei assim, o quanto deve ser desafiador fazer essa mediação nesse momento, por todas as dificuldades que a criança ou adolescente apresenta na sua própria constituição, e o explicar dessa atividade por parte desse mediador familiar, que muitas vezes não tem o repertório necessário para poder realizar essa tarefa. Você tem um duplo trabalho, que é a explicação para essa família de como realizar, para poder verdadeiramente acontecer isso ali em loco. A mesma dificuldade a gente encontra na educação infantil, porque precisa dessa mediação, né? Um outro aspecto que eu coloquei foi quanto à questão da inclusão, né? Falar em AE, a visão que se tem, que é muito, acho que é por isso que a gente não avança em relação à inclusão, é que a criança com deficiência não é da escola. A criança com deficiência, ela é daquele profissional especializado, só que a legislação coloca, existem professores capacitados e especializados. O da sala regular, por obrigação, deveria continuar estudando.
porque a demanda é dele, a demanda principal é da escola. O AEE, ele é no sentido de complementação. Eu trago a base, porque essa pessoa ela apresenta defasagens em função da deficiência, então eu tenho que dar condições para que ela possa ter a sustentação, a construção daquilo que é necessário que as crianças ditas neurotípicas possuem. Nas interações dela com outras pessoas, elas aprendem de maneira não sistematizada. No AE, eu vou precisar trabalhar isso de maneira sistematizada. Memória, atenção, volição, discriminação, abstração, raciocínio lógico e o desenvolvimento, principalmente, como a gente estava falando no início, da linguagem. Aí essa linguagem pode ser no sentido suplementar, né? Quando a criança fala, mas ainda não consegue se organizar no sentido de pensamento, de construções de frases, de enunciados, eu vou trabalhar com histórias, eu vou trabalhar com outros recursos para propiciar esse contexto. Ou então, por meio da comunicação alternativa ou aumentativa, né? E não alternativa, que é a troca no sentido de que eu não tenho esse acesso aberto para a linguagem nesse momento, eu vou trabalhar por meio de figuras e outras construções no sentido de desenvolver essa fala, né? Eu penso que o grande desafio está nisso, porque falar em inclusão é falar em mudança de paradigma. Eu faço muita relação com o termo cristão. A Bíblia diz que cristão é aquele que transtorna o mundo, ele vira de cabeça para baixo, né? E eu penso que uma sociedade inclusiva ela tinha que ser virada de cabeça para baixo, no sentido de que eu deixo de olhar somente para as minhas necessidades e passo a ter um olhar de interdependência, né? Eu penso que eu saí da educação especial por uma situação agora nesse momento de troca de gestão e fui para a educação infantil. Mas, assim, eu me percebo nas minhas escritas como um sujeito inclusivo, né? Pensar em escrever sobre educação infantil, eu vou trazer a criança com deficiência sempre, porque é mudança de olhar, né? É ver o mundo por uma outra perspectiva. No meu mestrado, eu trabalhei a questão dos conceitos emocionais, e a literatura inglesa, ela diz assim, que existe uma cultura do eu individualista, que são os capitalistas, né? Somos nossos países, Brasil, Estados Unidos, Japão, China, uma cultura de interdependência, né? Então, a forma como os valores estão organizados são diferentes. Aí, agora, como pensar numa sociedade que tem um eu centrado em si e trazer uma proposta de uma escola inclusiva, né? Em que eu tenho que passar a olhar para o meu trabalho no sentido de que ele está ligado ao do outro, que o trabalho do AEE ele acontece com a colaboração do professor de informática, com o professor da biblioteca, com o professor da sala regular, né? E que só dessa maneira a criança, seja autista, seja cega, seja surda, ela vai ser incluída verdadeiramente, né? A gente fala do desenho universal, mas eu penso que antes das condições materiais, a gente tem que ter esse olhar humano, né? Eu fiz um curso logo no início da minha carreira dentro da SEMEC sobre o atendimento humanizado, né? A perspectiva era da humanização, porque a ideia a inclusão só acontece quando a gente diminui ou tira as barreiras, né? Mas a gente vamos trabalhar na ideia da diminuição, né? E a primeira coisa que a gente tem que diminuir é esse preconceito, né? Essa ideia preconcebida de quem é o sujeito, né? Então, se eu coloco uma barreira de que só a Kelly tem obrigação com o aluno autista, a coisa não flui, porque eu vou colocar na minha cabeça que a inclusão é um movimento novo, com mais de 22 anos, e vou ficar sempre com o mesmo discurso e não vou aprender nada, porque eu me recuso a aprender, eu me recuso a ir ao encontro do outro,
né? Eu consigo trabalhar numa boa com as crianças com deficiência e com as crianças que não têm deficiência, porque quando eu vou para elas, eu digo assim, eu encontro com todas, né? Com todas. E se eu tenho um texto de um autor inglês que ele diz assim mesmo, a comunicação sempre vai acontecer, a gente tem que olhar para onde tem a fresta para que eu possa entrar, né? Então, isso é um grande desafio, eu procurar onde é que está a fresta para eu entrar, como é que eu vou construir o caminho para essa ponte, né, para poder chegar nesse sujeito. Eu tinha uma criança autista que chegou para mim com muita dificuldade no sentido de organização de frases, ele se sentia muito ruim quando eu pedia para repetir alguma coisa, e a gente foi trabalhando, hoje em dia ele me questiona, tia Dilce, não é assim, agora é a minha vez, né? E eu pulo de alegria, porque eu vejo que a construção foi pelo caminho do afeto, eu quero te conhecer, e hoje em dia eu te conheço, né? Eu acho que é isso. Obrigada pela oportunidade de falar. Imagina, nós que agradecemos, Dilce. Parece que nós não temos outras questões aqui, né? Mas eu poderia passar a palavra para vocês, ele ou a Mayara, que eu estou vendo aqui, comentar um pouco, né? Para a gente finalizar essa mesa, e depois eu passo a palavra para a Fernanda. Que tal? Mayara, pode começar por você? Se você quer falar alguma coisa. Obrigada. Olha, eu acho que as palavras da professora Dilce foram maravilhosas, muito pontuais. Realmente, demos muito, assim, eu vou dizer até sorte em conseguir, nela ter se inscrito, estar aqui com a gente hoje, né? Dá para perceber que ela fala com propriedade e com razão e coração. E eu concordo muito com o que a professora Dilce falou, muito mesmo. E já briguei bastante por isso, no sentido de olhar para o professor e dizer o aluno é seu, como qualquer outro que está nessa sala. Ele tem direito de entrar por essa porta e sentar na sua sala como qualquer outro. E ele tem direito a... E essa história de eu não sei o que fazer, eu não estou preparado, realmente é difícil de se estender, né? Porque a carreira docente, né, em todos os seus níveis, e isso consta na LDB, ela faz parte dela a formação continuada. Formação continuada é uma previsão legal do ser professor. Então, a gente não tem essa de dizer eu não sei, né? Claro, você pode não saber, nenhum de nós sabe tudo. Inclusive aqui, eu, a Fernanda, a Kelly, estamos semanalmente nos reunindo, com leituras, conversando sobre o espectro, e é claro que não sabemos tudo que é necessário saber. Mas a nossa obrigação é a busca, né, Mayara? Exato, a nossa obrigação é aberto para a busca. É continuar, é estar aberto, tentar realmente fazer esse exercício de empatia, entender aquele aluno, se colocar no lugar dele, explorar com ele, tentar descobrir com ele qual que é a demanda que ele precisa. E isso faz parte de ser professor. Quem escolheu ser professor, né, não pode virar as costas para essa demanda de continuar se formando para atender o seu aluno, né? A boa aula não é a aula, é a aula que o aluno aprende, né? Eu posso muito bem estar aqui e falar muitos termos técnicos, um monte de coisa difícil, que a maior parte dos ouvintes vai pensar, nossa, ela deve saber muita coisa, mas eu não entendi nada do que ela disse. Isso não é a boa aula. Isso é uma aula técnica. Então, quando a gente fala que a boa aula é aquela que o aluno aprende, é quando você analisa a sua turma de alunos para trazer para ela o melhor conhecimento. E isso inclui todos os seus alunos, inclusive aqueles diferentes, até porque todos são diferentes, né? E eu acho muito legal esse diálogo sobre esse desenho universal de aprendizagem, vou usar esse termo, porque, às vezes, a gente negligencia a dificuldade de aprendizagem daquele aluno tido como típico, né? E quando você começa a pensar nessa individualidade, né, e atender a demanda, de se propor realmente a ensinar aquele público que está com você, você acaba ajudando a todos, né? Então, todo mundo tem a ganhar no processo de inclusão. E eu acho que você fechou, assim, com uma chave maravilhosa, professora Dilce. Foi muito bacana poder te ouvir. Muito obrigada.
A Kelly gostaria de fazer alguns comentários agora, antes de nós encerrarmos. Sim, queria agradecer à professora Dilce pela contribuição riquíssima. E é bom, assim, quando a gente se depara, né, com pessoas que viveram ou vivenciam, né, a nossa experiência diária e que compartilham, né, conosco das nossas, não só das nossas angústias, mas também das nossas lutas, né. E só tenho a agradecer a contribuição dela, né, e a, afirmar uma observação que a Mayara fez, que é muito importante, nesse relato, né, da minha experiência com os professores. Então, dizer também que é muito complicado, né, principalmente numa escola que eu atuo com o ensino médio, né, o professor, ele acaba, nós estamos numa sociedade que prepara, né, que vem numa história aí de preparar o estudante para o vestibular e tudo mais, né, então, de repente, você se depara com um estudante, né, com deficiência, com graves limitações no ensino médio, e que hoje, eu acredito que não foi o Rafael, foi a mediadora de ontem, que ela falou, eu dou aula na universidade e nós estamos nos deparando com esse desafio na universidade. A Mayara e a nossa outra colega do LabLink também comentam, elas trabalham no instituto com ensino técnico, né, e os professores estão preparados para formar técnicos, né, e eles se deparam com as limitações de vários estudantes, e que a gente vem também de um processo histórico de segregação. Ah, você faz parte, você vai passar, você não faz parte, você sai, né? E que agora nós temos que entender que esse modelo social da escola mudou, né? E que todos têm direito, e que nós temos que olhar para todos a partir das suas possibilidades e não das suas limitações. Então, nesse processo de trabalho constante com os professores, eu sou incansável, né? Eu estou ali sempre pronta para recomeçar do zero com eles. E nesse processo eles falam, né? Às vezes a gente conseguiu construir uma sequência de atividades, uma sequência didática, que foi pensado na especificidade do estudante X, com tal limitação. E hoje a gente trabalha assim, né? Eles vão para a prática, os professores, e depois a gente analisa a aplicabilidade daquela atividade. E aí eles vêm com esse depoimento que a Mayara acabou de citar. Kelly, você não vai acreditar. Eu apliquei a atividade para a sala inteira. Eu acabei pensando no fulano, no outro. Eu falei, então, né? Então, você começa a pensar que, de repente, a sua estratégia, a sua metodologia de aula não está atingindo a todos. E quando você para ajustar, às vezes você pensou num estudante específico, mas você acaba atingindo a todos. E aí eles falam, eu posso usar com todos? Pode usar com todos. Se o resultado for positivo, né, que eu penso, né, na minha constituição enquanto educadora, a gente não está mais lá na sala de aula para avaliar no sentido de punir. A gente está lá para avaliar no sentido de revisitar a nossa prática, de nos avaliar. Então, a gente não quer avaliar o estudante, mas a gente quer avaliar a gente, né? Então, se o professor, ele está, né, nessa situação de reflexão, né, ele vai reconstruir a sua prática, né, e ele vai pensar que é possível realizar ajustes para todos os estudantes, e que, se o resultado é positivo, é porque ele atingiu, e não porque ele reduziu, porque muitas vezes pensa assim, eu vou reduzir, eu estou regredindo, eu estou eliminando o que é top. Tá, mas e o que é top hoje, no século XXI, diante de todas as nossas dificuldades enfrentadas, né? A sociedade mudou, e ainda a gente tem na escola, um pensamento e uma composição escolar do século XIX. Isso precisa ser mudado e revisitado, né? Acho que é com essa fala que eu queria encerrar aqui. Olha, muito obrigado em nome do LabLink, em nome de toda essa semana, muito obrigado, Mayara, muito obrigado, Kelly.
Agradeço demais a participação de todas e todos vocês que estão aqui conosco, né? E que assistiram durante essa semana toda, todas essas palestras, essas falas, né? Conferências que tivemos essa semana. Vou passar a palavra à Fernanda, também agradecendo a Fernanda, que eu disse já no início, que foi a grande mentora, pensou essa semana, organizou. Eu sei que deve estar aqui também a Kelly, que é a nossa, também ajudou a gente a organizar tudo, respondeu o e-mail, A Noeli, ajudou a fazer. Desculpa, Noeli. A Noeli, desculpa, eu errei o nome. A Noeli, que ajudou a gente a organizar, todo mundo, né, todos os alunos também que participaram aqui conosco. Eu ia depois também, que a Fernanda falar alguma coisa, pedir para as pessoas que puderem abrir a câmera para a gente tirar um print aqui, também desse dia, que ia ser super legal para a gente colocar, aqueles que puderem, colocar no nosso site, visitem o nosso site, visitem o nosso YouTube também, do Labilin, e o Instagram também, né? E agradeço demais a presença de vocês. Vou tirar uma. Noeli tá aqui, né? Tô aqui mandando um negocinho. Vou tirar um então nosso aqui, se aqueles que puderem abrir a câmera. Sorriso de sexta-feira à noite, quase 8 horas da noite. Daqui a pouco a gente bebe alguma coisa. Tem que seja água, né? Então tá bom, vou aqui tirar. Prontinho. Massa. Fernanda, quer falar alguma coisa? Eu vou fazer um fechamento, assim, vou fazer um fechamento de agradecimentos, com mais calma, digamos assim. Eu queria, anotei aqui algumas coisas para não passar nada desapercebido nos agradecimentos. Eu queria agradecer, antes de tudo, ao público ouvinte, porque uma das metas nossa do LabLink, né, Rafa, é fazer chegar o máximo de pessoas possível o que a gente faz. Então, a gente trabalha como professor, trabalha como pesquisador e trabalha também como pessoas que acreditam muito na ciência e acreditam muito que a ciência precisa chegar e conversar com a realidade e se modificar através dela e ser difundida e ser defendida. Então, esses eventos, eles são muito importantes e eles fazem muito sentido quando a gente consegue atingir a um público mesmo, né? Então, esse aqui em especial, eu fico muito feliz porque a gente tem a participação de professores, a gente tem a participação de autistas, de mães de autistas, de pessoas que participam de associações, de ativistas, a gente tem aqui pesquisadores, a gente tem aqui alunos da graduação em formação, pós-graduandos, então um pouco, essa riqueza, então eu queria agradecer muito e dizer que isso me deixa bem feliz no quarto dia aí do nosso evento. A gente teve a meta de justamente dedicar abril, os eventos do LabLink em abril para os transtornos do espectro do autismo, para dar essa visibilidade. Essa visibilidade ensina sobre nós, na verdade. Tem um pensador que atuou muito com autistas durante décadas e ele vai dizer que diante do fascínio de uma criança autista com a água, ele se pergunta: como fazemos para ser água? E é um pouco essa orientação da pergunta, né? Não a lacuna que há no outro, mas a lacuna que há em mim para que o outro não consiga interagir comigo. Eu acho que esse é um reorganizador aí para a gente pensar como é a cognição humana com tanta plasticidade. E será mesmo, né? Como aprendem essas pessoas? Como fazem? Eu vendo os trabalhos da Kelly, acompanhando os trabalhos da Kelly no AE, eu fico impressionada. Tem a tela, tem que ensinar um mapa, tem do lado uma criança autista, do outro lado uma mãe não escolarizada. E quer saber? Fazem. Essas três fazem.
e como fazem, né? Então, acho que é aí então, agradecer muito que a gente consiga falar dessas pesquisas. Queria agradecer aos palestrantes, as palestrantes daqui de hoje, Kelly Baldan e Mayara Muniz, que têm me ensinado muito a partir das suas práticas muito comprometidas na escola. Agradecer a confiança, as instituições, vocês trouxeram as instituições para serem parceiras, a escola em que a Kelly atua, o Instituto Federal em que a Mayara atua. Então, é muito importante que essas instituições tenham a confiança na universidade para fazer prática e pesquisa juntas. Isso é o melhor desenho que a gente poderia ter. Queria agradecer ao nosso coordenador e mediador, Rafael Minucci, que conduziu aqui a mediação, que trouxe as perguntas, e um parceiro sempre de trabalho. É uma alegria, Rafa, trabalhar com você na LabLink. A gente se diverte, reclama, trabalha muito e aprende muito. Queria agradecer todas as palestrantes anteriores, aos outros dias elas não estão aqui, mas agradecer também aos mediadores também dos outros dias. Eu queria agradecer muito. Institucionalmente, eu queria agradecer à Unifesp, que é uma universidade muito comprometida com a pesquisa, com o ensino, com a extensão, e promove coisas muito interessantes. Sempre olhem na nossa página da Pró-Reitoria de Extensão os eventos gratuitos que são promovidos pela Unifesp. Queria agradecer à CAPES, o CNPq e a FAPESP, que têm financiado algumas de nossas pesquisas no LabLink. É importante a gente falar dessas instituições de fomento à pesquisa. Queria agradecer ao programa de pós-graduação em letras da Unifesp, que tem uma linha de pesquisa que se chama Linguagem e Cognição, na qual Rafael e eu atuamos, por exemplo, e os outros professores do LabLink também, e que uma vez por ano abre sua seleção para mestrado em letras na área de linguagem e cognição, para quem tem interesse em continuar os estudos após a graduação. Queria agradecer ao programa de pós-graduação em Educação e Saúde da Unifesp, que é um programa ligado à área de ensino e um programa interdisciplinar que trabalha nesses dois campos aí acionados o tempo inteiro, Educação e Saúde. E queria agradecer pelas intervenções que vocês fizeram, perguntas, agradecer a Dilce, que colaborou com a gente nas suas reflexões, que são fruto de anos de pesquisa, mas também anos da sua prática nos espaços de atuação, pela generosidade de compartilhar tudo isso com a gente. E depois de me estender muito nesses agradecimentos, porque agradecer nunca é demais, eu desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira. Muito bom, boa noite, gente. Ótimo final de semana também. Ótimo final de semana, boa noite para todo mundo. A Noeli colocou as informações que as pessoas colocam. Noeli, vou pedir para você colar aquelas informações de novo para quem tem dúvidas sobre os certificados. Assim que a gente descansar, a gente coloca no YouTube as gravações. A gente vai enviar um e-mail dizendo quantos certificados dos ouvintes podem ser retirados, ok? Vocês mesmos vão retirar, tem um passo a passo, tudo certinho. Quem não se inscreveu lá no sistema, vai aparecer na lista de presença aqui, a gente vai mandar um e-mail, ok? Então, acho que vai dar tudo certo ao final. A Noeli colou aqui de novo as informações mais importantes, o e-mail para onde enviar, o site do LabLink. Ah, não, o canal do YouTube ainda não, mas só botar LabLink lá, o canal do YouTube, ótimo. Tchau para todos. Muito bacana, né? Bom, né? Fazer essas coisas, né, Rafa? Excelente. Bom, né? Obrigada, Rafa. Desculpa, eu esqueci de te agradecer em público. Acho que eu também. Obrigada pela Pode mediação. interromper a gravação, né? Opa, certo. É isso que eu ia dizer. Vou interromper ali.